bem com vocês? Eu gostaria de falar neste vídeo a respeito de uma das questões que vem mais sendo discutidas e analisadas e veiculadas também aí na grande mídia, como também em diversos canais, principalmente que tratam das questões políticas, né? Que é a questão aí do conflito entre Irã e Estados Unidos, né? Existe toda uma questão histórica já de conflitos entre os Estados Unidos e essa região lá, tanto o Irã quanto outros países da região ali do Oriente Médio, né? É uma coisa que a gente já viu bastante vezes, né? A gente só precisa lembrar dos ataques aí ao Iraque, também aos ataques que tiveram também ao Afeganistão alguns anos atrás, por aí vai, né? É uma longa lista de ataques dos Estados Unidos a estes e outros países, principalmente dessa região, né? Que é uma região que é extremamente rica em petróleo, né? São países ali onde tem uma quantidade de petróleo muito grande e foi encontrada reservas gigantescas de petróleo também, agora recentemente no Irã, tá? Então esse é um dos pontos principais da gente levantar, que são os interesses, né, financeiros, interesses econômicos que tem nessa região, né? Um outro ponto é a questão política também, que também está relacionada evidentemente à questão econômica, né? Que é a questão do Trump, ele levanta muito esse tipo de nacionalismo norte-americano, essa questão de ser a maior nação, a nação mais forte, que quer controlar, dominar o mundo, né? Politicamente, economicamente, por aí vai, né? Impondo sua ideologia, sua supremacia. E isso é uma coisa que levanta muito a bola ali do Trump, né? Para esse eleitorado, uma grande parte do eleitorado que votou nele, e ele quer também ali alavancar sua reeleição, né? Teremos eleição aí. As próximas eleições estão, né, se aproximando dos Estados Unidos, então já tem todo esse clima gerado por conta disso. Então o Trump ele quer usar esses conflitos também para alavancar sua reeleição, né? Então esse já é um outro ponto que é importante de ser abordado, né? Tivemos aí primeiramente, né, um ataque que matou um general, um grande líder político do Irã, né, que gerou uma revolta generalizada no país, que já tem muitos grupos nacionalistas, muitos grupos anti-americanos, anti-imperialismo, né, que já tem um discurso muito forte contra os Estados Unidos, contra esse domínio norte-americano na região, né, que é uma coisa que os povos de lá, grande parte dos povos dessa região do Oriente Médio luta bastante contra isso, né? Então já tem essa visão ali por grande parte da população, desse sentimento, né? Principalmente por conta do histórico de ataques que os Estados Unidos fez nessas regiões, como eu bem frisei no início, né? Então, em retaliação, o Irã também atacou uma base dos Estados Unidos, né? Teve toda uma confusão em relação a isso. Aí depois o Trump fez um discurso meio que de paz, né? Afinal ele viu ali que também outras nações, né, reclamaram por essa questão, né? Principalmente aí a China, a Coreia do Norte, a Rússia, que são nações militarmente muito fortes, como o Irã também é. A gente deve lembrar também da questão nuclear, né? O Irã provavelmente está em processo de desenvolvimento de uma bomba atômica, né? Eles negam isso, evidentemente, mas vários países acreditam nisso, e eu também acredito, porque é uma questão de sobrevivência, né? Se você está numa zona conflituosa e você não desenvolveu uma arma nuclear ainda, você tem uma desvantagem muito grande em relação aos outros países. Então houveram aí em muitos anos, né,
sanções, diversas sanções econômicas contra o Irã, como ainda tem agora, né? Elas haviam cessado ali mais ou menos no período em que o Barack Obama estava no poder, né? Fez um acordo com o Irã e que o Trump saiu desse acordo e meio que forçou a barra para os países europeus também não cumprirem sua parte no acordo, né? Então o Irã estava e está ainda sofrendo diversas sanções econômicas por conta disso, né? E voltou atualmente a desenvolver essas pesquisas nessa área atômica, né? Eles falam que é por uma questão de energia, né? O uso de energia nuclear, mas existe uma grande possibilidade de eles estarem realmente desenvolvendo uma bomba atômica, é isso que muitos especialistas acreditam, né? E é bem plausível nesse sentido de que é uma zona conflituosa, de que eles não querem se submeter a nenhuma nação e realmente esse é o caminho que todas as nações que se propõem a se posicionarem dessa maneira agem atualmente, né? Então, os países atualmente que têm essa força política e econômica desenvolveram também tecnologias nucleares, armas e por aí vai, né? Uma força bélica muito grande, como é o caso da China, da Rússia, da Coreia do Norte, dos Estados Unidos e agora do Irã também, né? Então essas nações elas se preparam para uma situação efetivamente de guerra, né? E por isso também as pessoas deram um sinal de alerta aí, né? Mal começou o ano já para uma possível terceira guerra mundial, né? Vendo aí a força, a proporção que esse conflito pode tomar, né? Por todo o jogo de interesse político, pela situação econômica mundial conturbada, de uma crise generalizada do sistema financeiro, uma crise do próprio capitalismo, né? Como eu sempre digo. E isso tudo gera um clima de tensão, que se a gente for pegar historicamente, é o que levou a guerras desproporcionais, como foi o caso da Primeira e principalmente da Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses conflitos políticos, ideológicos, religiosos e por aí vai, que têm se fortalecido muito nos últimos anos, principalmente, levam as pessoas a realmente ficarem apreensivas e com medo de uma possível terceira guerra mundial, que seria algo evidentemente desastroso, né? Seria algo terrível para todos. Afinal, só de pensar que na década de 40, né, houve uma guerra daquela proporção, imagine uma guerra atualmente, né? Aí tendo passado tantas décadas, quase 100 anos já, né, se aproximando aí. Mesmo assim, né? Então, mesmo com todos essas tentativas, né, que o mundo tentou de evitar guerras desproporcionais, mas a gente sabe que esse tipo de coisa sempre pode acontecer, né? Então, houve aí nesses últimos dias um acidente, né, que resultou na morte de 176 passageiros no Irã, né? E ainda estão sob investigação. O Irã afirmou que o processo de investigação pode durar até 2 anos para ser finalizada as investigações, né? Feito de maneira minuciosa. Está tendo uma série de polêmicas também em relação a estas investigações, acusações dos dois lados, né? O Irã não quer que a empresa, né, que parece que é norte-americana, empresa de avião, que investigue o caso, fique na investigação. Os Estados Unidos reclamam disso, quer dizer, um lado não confia no outro, né? E esse já é um clima de guerra, é uma das características principais que a gente tem numa situação de guerra, né? Que é essa guerra de informações. E nisso entra também, evidentemente, a grande mídia brasileira e a mídia ocidental, vamos dizer assim, que praticamente toda está a serviço dos Estados Unidos, né? Então elas sempre colocam as informações de uma maneira
que tentam colocar os Estados Unidos como os salvadores e os outros como vilões, né? Isso fica evidenciado em algumas questões quando eles tentam denegrir a imagem, por exemplo, do general do Iraque, se fosse uma morte do Trump, por exemplo, né? Para a gente poder ter uma noção da coisa, de como, da importância, né? Equiparando a importância política de cada um deles nos seus respectivos países, né? A gente pode observar isso até mesmo pela onda de manifestações que teve contrária, né? Que teve no funeral ali do líder deles, né? Era um grande líder extremamente popular no país, então a gente pode comparar ali a morte, por exemplo, do Trump. Então, como a mídia reagiria a isso? Iria repudiar completamente esse ataque, né? Mas como é o contrário, como não é do interesse deles, né? O que eles fazem é tentar denegrir a imagem do líder iraniano para poder justificar a ação dos Estados Unidos, dizer que foi uma ação correta e ao mesmo tempo que fica criticando, né, as retaliações do Irã, como se o Irã estivesse provocando isso, não o contrário, né? Então ela inverte a coisa, tentando ali de forma maniqueísta, né, colocar os Estados Unidos como ali tentando salvar o mundo do terrorismo e tal. Então eles já lançam de novo essa questão de terrorismo, ou lançam outras questões voltadas ao extremismo religioso, que a gente sabe que tem grande parte dessas regiões aí, né, de alguns grupos religiosos, xiitas, né, muçulmanos, e por aí vai. Mas tudo isso, né, é colocado para tentar manipular a opinião pública, para ficar favorável ali aos Estados Unidos e contra o Irã, né? Então eles pegam questões ali que não estão diretamente relacionadas aos reais interesses em volta desse conflito. Por isso não faria muito sentido colocar essas questões disso. Então fica evidenciado que é simplesmente um modo de propaganda de guerra, né? Uma propaganda ali para tentar colocar a população em favor dos Estados Unidos, né? Até para um possível apoio do Brasil caso se efetive essa guerra, né? Ou algo do tipo, né? Então isso não é uma coisa nova, é uma coisa extremamente antiga. Infelizmente as pessoas não estudam muito essas questões de guerra, não estudam praticamente nada, mas a gente vê que elas são muito ingênuas, principalmente no que se refere a essas questões relacionadas a essas propagandas, né, que são feitas de guerra, que as pessoas caem de maneira muito fácil. A grande maioria, né? Claro que muitas pessoas têm uma certa consciência, né? Conseguem ter um certo senso crítico e conseguem avaliar a coisa por um prisma diferente, mas é meio difícil você esperar isso da grande maioria da população, né? A gente sabe que a maioria da população ela se deixa levar pela mídia, pela propaganda midiática, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu tentei aqui trazer alguns pontos que eu considero os pontos mais importantes, né? Para fazer um resumo geral dessa questão, né? É claro que existem outras questões relacionadas a isso, mas não dá para trazer num vídeo só. Então, eu acho que por enquanto está bom, né? Obrigado a todos e até mais.